Bon après. Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores, todos os representantes da imprensa, caros alunos, caros estudantes, caros pais, caros professores, a todos os que têm a possibilidade de nos ouvir. Estamos no final da terceira semana, depois de ter tentado em conjunto fazer face a uma nova situação, tanto os professores como os pais, como os alunos. Há 3 semanas que falamos da escola do ensino à distância, em casa, mas todos sabem que isto não é comparável. Mas é com muito esforço que todos tentam dar o seu melhor para fazer face a esta situação desconhecida. E nós conseguimos fazer isso graças a um apoio considerável dos pais, dos alunos e dos professores, como é evidente. Obrigado a todos. Obrigado pela vossa compreensão, deram provas do vosso empenhamento, de flexibilidade, de tudo o que testemunharam durante as últimas 3 semanas. Sem esta flexibilidade, a situação não seria possível. Um ponto muito importante no qual deveria insistir. Conseguimos colaborar durante estas 3 semanas, todos juntos conseguimos avançar na nossa colaboração. E as crianças puderam ser afastadas do risco e temos que fazer o possível para que eles saiam desta crise sem nenhum prejuízo. Mas isto só se conseguirá fazer se trabalharmos todos em conjunto. Em conjunto podemos trabalhar juntos, podemos intercambiar ideias e poderemos conseguir chegar a uma situação em que este ano escolar não será um ano perdido. Portanto, temos que terminar isto da melhor maneira, em beleza, para que os alunos possam preparar-se com todo entusiasmo para um novo ano escolar. Esta abordagem é muito bem vista em todas as discussões que tive com os diretores das escolas, tanto a nível do ensino elementar, fundamental, como do ensino liceal, no secundário. Os professores, os diretores, os sindicatos, toda a gente tenta pôr a sua pitada, dar o seu melhor para que os problemas sejam bem alvejados. E esta mensagem também emanou de muita gente que é afetada pela situação, até dos jovens, dos pais, dos professores. Todos sabem que é uma situação muito complexa, que isto exige grande adaptação, mas todos estão com boa vontade para que se possa gerir esta situação da melhor maneira. Outro ponto importante, relativamente ao qual tenho que insistir, a partir da experiência destas 3 últimas semanas. Temos que compreender as situações variam muito. Há, por um lado, a situação dos professores, dos jovens, dos pais, das famílias. Há uma diferença. A situação é diferente. Por exemplo, quando temos uma mãe ou um pai que também trabalham à distância, estão em teletrabalho, têm que preparar o trabalho para o escritório ou para o seu serviço, e depois têm 2 ou 3 filhos em casa, têm que trabalhar e acompanhar ao mesmo tempo os seus filhos. Tem muitas tarefas para fazer ao mesmo tempo. Às vezes é difícil, e às vezes até há os casos em que os 2 pais trabalham à distância. Há situações em que só há uma criança, a situação varia, e o mesmo se passa com os professores. Há situações diferentes, há quem tem também os filhos em casa e tem que os acompanhar, e aí o desafio é diferente. A situação é muito diferente de quando apenas se devem concentrar nos alunos, na turma. Por isso é que a continuidade do ensino só será possível se nos adaptarmos às diferentes situações de vida. Outro ponto a considerar, e até à data não foi algo que ocorreu muito, mas pode vir a ocorrer nas próximas semanas, há alunos, pais de alunos que podem vir a ficar doentes. Também pode acontecer que os pais
e os alunos tenham que ficar separados. Pode acontecer também que um professor venha a ter que substituir outro e que não saiba muito bem até onde é que o outro tinha chegado com o programa. Portanto, as circunstâncias são diferentes, não devemos assustar-nos, temos que olhar para o futuro com confiança e tirar o melhor partido da situação. Porque o que se pode alcançar a nível da escola não pode obter-se do mesmo modo agora. O objetivo é de fazer com que o tempo não seja perdido. Temos que utilizar o tempo no interesse dos jovens e das crianças. Terceiro ponto. Nós constatamos que as novas tecnologias nos ajudaram com este exercício. Para muitos atores, quer se trate dos professores, dos pais, dos alunos, num tempo recorde, começamos com o ensino, tiramos vantagens das diferentes ferramentas, por um lado para manter o contacto entre os professores e os alunos, entre os professores e os pais, para que cada qual pudesse intercambiar ideias, comunicar e uns e outros puderam, por exemplo, aprender com as novas ferramentas. Houve quem tivesse que aprender a utilizar essas ferramentas para utilizar também os novos conteúdos digitais. E cabe perguntar o que é que teria acontecido se esta crise tivesse acontecido há 20 ou 30 anos. A situação seria muito diferente sem as possibilidades técnicas que existem hoje em dia. Mas hoje em dia constatamos que os alunos das turmas que estão habituados a utilizar estas tecnologias modernas já estão mais avançados. Para estas turmas, isto, no fim de contas, constitui uma continuidade àquilo que já fazem habitualmente. Deve ter sido mais fácil para eles do que para outros alunos que têm menos o hábito de trabalhar com estas tecnologias. Mas vimos que em poucas semanas eles recuperaram o atraso que tinham acumulado, aprenderam a utilizar as possibilidades que oferece este ensino pela via digital. Portanto, estou certo de que assim que a situação se acalmar, estas competências serão preservadas. Outra constatação que vimos nos últimos dias, tivemos, tanto por parte dos professores e dos pais, cerca de 17 mil comunicados de retorno a dizer que a situação é positiva e vimos que 9 em cada 10 pais ou 9 em cada 10 professores sentem-se à vontade com esta situação e estão prontos a adaptar-se e a continuar com o sistema. Também recebemos mais de 7 mil recomendações pessoais que estamos a tentar estabelecer por categorias para ver onde é que há coisas a apontar, onde é que podemos pôr o dedo na ferida. E vamos considerar estes elementos a quando as nossas reflexões, vamos comunicar isto aos professores e adaptar os programas caso seja necessário. Há pouco falei das respostas concretas, portanto, obrigado por terem participado nesta sondagem. Portanto, já vimos que podemos trabalhar nesta situação de urgência. Uma maioria dos professores não se concentram sozinhos no trabalho com as suas turmas, trabalham também em colaboração com outros professores. Isto acontece, se calhar, mais no ensino fundamental do que no secundário. No ensino fundamental trabalha-se muito em colaboração. Há quem diga, tu ocupas-te disto, eu ocupo-me daquilo, juntam esforços e depois pode com isto avançar mais depressa e de modo mais facilmente. Também aqui podemos entender que tudo depende fortemente de diferentes situações de vida, tanto a nível dos pais como dos professores, porque o tempo é uma das razões principais que fazia com que as pessoas não estivessem à vontade. Quem não dispunha de tempo sentia-se com mais dificuldades, caso não tivesse tempo suficiente para dar assistência aos seus alunos, às suas crianças, para os acompanhar e enquadrar de modo mais adequado. Também constatamos que as novas
tecnologias são utilizadas praticamente a 100% pelos professores, ainda que esta utilização seja de modo muito diversificado. Isto constitui uma nova base. Com esta base que estabeleci, estamos prontos para aquilo que chegará nas próximas semanas. Como sabem, ontem o Governo decidiu que as escolas iam ficar fechadas até o dia 4 de maio por causa da situação sanitária, como é evidente. Situação esta que não permite um retorno às escolas nos próximos 15 dias. Isto aplica-se aos conservatórios, às escolas, universidades, escolas de música, estruturas de acolhimento, etc. Eu suponho que toda a gente teria desejado o contrário, eu sou o primeiro a desejar isso, mas eu acho que os alunos, na sua grande maioria, prefeririam voltar à escola. Eu em casa tive dificuldade em explicar aos meus alunos que o confinamento ainda não terminou e que o período de suspensão das aulas ia continuar ainda durante 2 semanas. Portanto, a situação é constrangedora. Em geral, as crianças ficam contentes quando sabem que têm um dia de pausa, mas nós sabemos que a situação é esta difícil para todos e fazemos todos os esforços para estabilizar o nosso serviço de saúde, para que as pessoas obtenham uma cura, para que haja o tratamento das pessoas com toda a prioridade, mas cada qual deve assumir as suas responsabilidades em matéria de segurança, de saúde pública, mas também para a proteção das pessoas mais vulneráveis no âmbito desta crise do Covid-19. Nós sabemos muito bem agora que as pessoas mais vulneráveis não são apenas as pessoas idosas, os jovens também podem ser vítimas do vírus. Gostaríamos ainda de realçar que, ainda que se tenha decidido que as escolas continuem fechadas depois das férias da Páscoa e que o ensino à distância tenha que continuar, devo dizer que nas próximas semanas, as próximas 2 semanas, correspondem às férias da Páscoa, ainda que estas férias sejam diferentes das do costume. Depois de 3 semanas em casa, será necessário ter 2 semanas de férias em casa. Eu acho que toda a gente tem direito a isto, os professores, os pais, os alunos, para retomar uma lufada de ar fresco. Temos um programa um pouco diferente. Será diferente das semanas anteriores, ainda que não possamos ir de férias, não podemos estar com os amigos, não podemos ir para uma colónia de férias, não poderemos fazer aquilo que estava previsto há 3 semanas para as férias da Páscoa, mas, no entanto, é importante que os jovens e as crianças possam ocupar-se de maneira sensata, que disponham de liberdade. Eu penso que é importante que mantenham os seus contactos sociais. Para nós adultos também é importante isso, mas ainda é mais importante para as crianças e para os jovens. Os amigos, eles sentem a falta dos amigos, eles conhecem esses amigos do espaço de jogos, da escola, das famílias, das associações, e eu acho que para os jovens as plataformas de comunicação que existem, que criamos para o ensino, podem vir a ser muito úteis nas semanas que vêm para que as crianças possam estabelecer contacto com outras crianças, porque é isso que de momento lhes falta muito e é disso que sentem falta após 3 semanas de aulas intensivas em casa, com trabalho e deveres. É importante que as crianças não tenham programa escolar, mas que tenham um programa de férias que seja adequado. Por isso, achamos que talvez seja bom dar conselhos aos pais e no portal showdohim.lu e também no portal para a juventude do snj.lu há iniciativas, há coisas interessantes com atividades que os jovens podem adotar ou seguir. E para aquilo que está definido, para além das férias da Páscoa, há um novo desafio.
até à data as coisas passaram-se bem, temos ecos positivos, toda a gente se adaptou bem à situação. No entanto, não podemos dizer que depois das férias da Páscoa as coisas continuem assim. Definimos ambições claras e isto tem que ser levado a sério. Este ano escolar, segundo as nossas intenções, pretendemos levá-lo a cabo da melhor maneira. Queremos que haja uma continuidade na aprendizagem para que depois cada aluno que tenha tido bom êxito possa retomar a escolaridade normal depois do início das aulas em setembro, mas para que não haja prejuízos duradouros para os alunos. Por isso é que retomamos toda uma série de medidas que eu vou passar a enumerar. Nós decidimos que as matérias que devem ser estudadas durante este ano devem ver o seu conteúdo limitado ao essencial para que os alunos possam estar prontos para o ano que vem, para setembro, para que não tenham problemas para depois ter continuidade no próximo ano escolar. Queremos garantir que não seja feito tudo o que está no programa, mas iremos definir aquilo que é essencial para o ensino fundamental e secundário. Isto também se aplica aos programas de aprendizagem. Quem terá a última palavra a dizer serão os professores. Os professores estão a ver com os seus colegas a nível da escola, eles vão estabelecer contactos, também tudo depende do que já deram como programa, dos recursos que utilizaram, dos livros que foram estudados. Nós damos indicações aos professores do fundamental, mas depois a decisão é a eles que incumbe. Para o ensino fundamental e também para os alunos de matérias especializadas no ensino secundário. O que queríamos dizer para o ensino fundamental é que se trata de um programa de aprendizagem um pouco reduzido, que indicará a indicação daquilo que será feito para que a continuidade no próximo ano seja garantida. Antes de mais, e é aqui que pretendemos assentar a prioridade relativamente a estas matérias. Nas semanas que se seguirão ao período do encerramento da escola, que está marcado para o dia 4 de maio, mas também depois, quando as aulas retomarem. A prioridade será de dar prioridade ao essencial. Se em finais de junho ou julho dermos conta que ainda resta uma margem para outros assuntos ou para outras matérias, poderemos voltar a tratar isso. Outra decisão que tomamos tem a ver com a estrutura do ano escolar. Em princípio, a maioria das escolas funcionam com 3 trimestres, mas agora, como muitas das semanas recaem sobre o segundo e terceiro trimestre, vamos fundir os 2 semestres num. Portanto, o segundo semestre vai corresponder ao primeiro e depois o terceiro corresponderia até às férias ao segundo. Para o ensino secundário, haverá uma metade para o primeiro, portanto, para o primeiro semestre e depois o terceiro contará também como metade. Portanto, há mecanismos a adaptar para as escolas para criarmos mecanismos que se adaptarão. Também estamos a preparar métodos pedagógicos para podermos transmitir este conteúdo aos alunos. Isto para um cenário em que as escolas abrirão outra vez no dia 5 de maio, mas não sabemos ainda o que é que o futuro trará. Ainda ninguém pode dizer isso. Não é certo que as escolas possam reiniciar no dia 4 de maio. Estamos a preparar um cenário que possa ter pernas para andar se tivermos que prolongar o encerramento das aulas até às férias de Pentecostes. E aí poderemos fazer tudo para que
tenhamos um bom encerramento de ano escolar. Se a situação não tiver terminado, daqui até o fim do ano, teremos que voltar a adaptar-nos. Quando a situação for história velha e que as aulas possam retomar de forma correta, poderemos então ocupar-nos dos conteúdos que não puderam ser tratados ou que não tenham sido tratados de forma suficiente durante este período, e aí os professores poderão ver exatamente o que é que terá que ser feito. E depois da retomada escolar, os professores farão uma avaliação e far-se-á uma diferença entre a avaliação das matérias, diferenciada por um lado as línguas e a matemática, e quer dizer que enquanto a escola estiver fechada, com o ensino à distância, vamos apenas fazer uma avaliação formativa. Poderá ser feito um teste, mas este teste não conta, é só para dar um retorno, um parecer aos alunos, para lhes indicar em que ponto é que têm que fazer melhorias. Estas avaliações serão para depois considerar quando houver o reinício das aulas para a continuidade. Queremos também dar aos alunos uma ideia de um projeto que podem continuar para os alunos da aprendizagem em termos de ensino à distância. Eles terão um projeto que será avaliado durante a primeira semana quando as aulas reiniciarem, quando houver um contacto físico entre os alunos, o professor na escola. Portanto, a avaliação será concluída desta maneira. Isto permitirá ganhar tempo para dar continuidade ao estudo das línguas e às especializações. Portanto, nas últimas semanas terão que continuar a estudar e depois far-se-ão as avaliações necessárias para se ver que as matérias essenciais terão sido vistas, e isto permitirá concluir o ano para ver se o aluno teve ou não um bom resultado durante o ano e concluiu o ano com êxito. Este intervalo forçado vai, no fim de contas, fazer com que alguns estudantes se sintam prejudicados. Às vezes, com isto, há alunos que podem sentir-se sem oportunidade de recuperar. Às vezes as notas são melhores no segundo e terceiro trimestre do que no primeiro, porque há alunos que dizem: eu depois da Páscoa vou fazer o esforço todo para melhorar a situação, e conseguem sair de uma situação que não era tão boa ou que seria média. Portanto, nós não queremos retirar essa oportunidade ao estudante, ao aluno, sobretudo porque já não há testes já a seguir à Páscoa. Nós queremos dar uma oportunidade suplementar, que não será tanto uma prova de exame, porque ainda não temos circunstâncias temporais para realizar isto. E por isso é que nós fizemos a proposta de dar ao aluno a possibilidade, caso ele queira, e que será de renunciar à pior nota. Portanto, escolher as 2 melhores notas. Foi o que fizemos para os alunos de 7º até 12º. Agora, outra proposta para os alunos que estão em casa, que têm que efetuar o exame de Première. Nós já há 3 semanas estabelecemos toda uma série de diretivas que já transpusemos para a lei. Uma que é importante é que só as matérias que tinham sido vistas até ao penúltimo dia da escola é que poderão ser alvo de teste. É mais fácil de dizer do que fazer. Nós fizemos uma sondagem junto aos professores que ensinam às turmas de Première, aqueles que até o dia 13 de março já tinham dado cerca de 3/4 da matéria,
portanto, isto faz com que saibamos que certas matérias já foram vistas. E o que vamos fazer é tentar encontrar um mínimo denominador comum para estabelecer a prova. E, portanto, eles delimitaram uma matéria e estabelecem questionários para exame que assentam nisso, e então os alunos podem ver em que pontos é que devem fazer incidir a sua preparação, o seu estudo. Portanto, vamos definir isso bem nos próximos dias. Vamos ver também as condições em que os questionários poderão ser estabelecidos. Também vamos criar possibilidades para que, depois dos alunos descobrirem o questionário, a quando do exame, os alunos deverão dispor da possibilidade de ter várias opções, porque, por exemplo, há turmas onde eles já deram certas matérias, certas questões, e noutras não foram tratadas. Portanto, nós queremos oferecer opções aos alunos. A situação será mais justa e estabelecerá condições equitativas para participar nessas provas. Gostaria também de realçar aqui de que, se a situação não vier a piorar, o exame de première para o fim dos estudos secundários ocorrerá nos edifícios dos estabelecimentos de ensino. Ainda que estejamos numa situação de confinamento, faremos com que se respeitem as condições sanitárias para que sejam realizados esses exames de première nas escolas. No dia 25 de maio, os exames de première vão começar. Outra pergunta, para os anos de première, como é que se vão fazer os cálculos da avaliação? Falámos há pouco de um método de cálculo das 7e até 12e. Aqui será um pouco diferente, porque não temos muito tempo. Normalmente teríamos 4 semanas ainda de aulas depois da Páscoa. Agora, desta vez, não vai ficar muito tempo para realizar as provas. Por isso é que, para os exames de première, nós vamos dar a opção aos alunos para as médias do ano, que integrarão, portanto, as médias que vão integrar a média anual, vai ser a média entre aquilo que ocorreu desde o início dos anos e as férias do Natal. É uma possibilidade, mas também pode tomar a nota do primeiro semestre mais a nota do segundo. Para o segundo semestre, terá a possibilidade de melhorar a sua nota realizando uma prova. Pode pedir uma prova facultativa, é mais uma oportunidade para os alunos que assim o desejarem, para que possam dispor dessa opção, porque nas últimas semanas não puderam realizar testes para melhorar a sua média anual. Eu entendo bem os alunos que estão em casa e que não sabem muito bem quais vão ser as consequências desta crise a nível do seu diploma final. Portanto, com estas regras, nós vamos tentar fazer tudo para que não haja inconvenientes para os alunos. Se houver uma dúvida, nós daremos uma oportunidade a mais ao aluno, terá outro exame e depois ele terá assim a possibilidade de suprimir uma nota. Vamos fazer tudo para que os alunos possam ter uma oportunidade que seja justa de fazer os exames e ter uma boa média. Também estamos preocupados devido ao facto de não ter havido aulas durante as últimas semanas e, portanto, não sabíamos também se as aulas iam retomar antes dos exames. Nós queremos que os alunos estejam bem preparados para depois, por exemplo, ir para a universidade no outono. E assim, depois dos exames, quando os exames estiverem concluídos, os alunos que já souberem que carreira querem seguir, o que quiserem fazer, então, com a presença dos professores nas escolas, estes poderão aconselhar e acompanhar os alunos, se houver matérias específicas
para estes alunos que querem dar início aos seus estudos universitários, eles poderão recuperar o tempo perdido com a matéria que não foi vista. Nós esperamos que estes alunos diplomados do ensino geral, e que nós esperamos sejam muitos, possam todos receber o diploma. E por isso é que nós fizemos esta opção de manter os nossos planos. Ainda não sabemos bem o que vai acontecer, sabemos que há discussões em toda a Europa e fala-se até de adiar as inscrições nas universidades. Fala-se disto, diz respeito a toda a Europa e até ao mundo inteiro. Nós queremos fazer tudo para que os jovens sejam diplomados na devida altura. Estes mesmos princípios que eu acabo de descrever para o ensino secundário clássico e geral, estes princípios, dizia eu, aplicam-se também de modo um pouco diferenciado para as aprendizagens profissionais. Nós queremos que cada aluno, aprendiz, termine o seu ano, queremos distribuir os diplomas na altura certa e por isso vamos reduzir os conteúdos à matéria essencial. O pessoal está a trabalhar com isso para definir estes conteúdos dos diferentes cursos de aprendizagem. Já há material educativo virtual para ser usado de maneira digital e nós queremos dar continuidade a isto. Uma parte estavam numa situação em que não puderam concluir tudo. Por exemplo, tinham o estágio, não podem concluir aí, haverá dispensa de estágio. Portanto, depois haverá que recuperar. Nós continuamos a respeitar o nosso plano de programa escolar. É um pouco como se tivessem tido êxito nesse conteúdo. No que diz respeito à participação, à avaliação formativa, haverá essa fase e depois também a outra fase para a conclusão da aprendizagem. Isso será feito depois da retomada das aulas. Depois, para a parte formativa, para o exame, não será considerada a matéria do segundo semestre, mas a do primeiro, para ser isto inserido no projeto completo. Nós faremos com que as provas do PIF não ocorram durante 3 dias, mas durante um tempo que seja mais adequado. Nós discutimos isto com as câmaras profissionais, como é evidente. Elas apoiam esta ideia. Ainda que possamos ter a impressão de que há um retorno positivo, todos constatam que a situação é complicada, mas todos retiramos ensinamentos desta situação, que é considerada positiva. Mas há alguns pontos que me preocupam. Nesta situação, muitos professores partilham a minha preocupação. E solicita-se uma reação. Nós não podemos entrar em contacto com todos os alunos nas últimas 3 semanas. Pode ser por problemas de material informático, de ligação à rede da internet, também pode ser porque o aluno não é capaz de estudar de modo autónomo, também pode ser porque não dispõe do enquadramento ou do apoio necessário em casa para poder acompanhar o programa com toda a serenidade. E ainda há outros alunos que têm necessidades específicas e até em tempo normal é um grande desafio. Pelos tempos que correm, temos que seguir o ensino à distância e a situação é ainda mais complicada. Por isso é que para as semanas após a Páscoa criamos uma série de medidas para ajudar as pessoas em situação mais vulnerável, os alunos mais fracos. Mas terá que ser feito tudo para que possamos entrar em contacto com todos os alunos, com todos os estudantes que não contam com o apoio ou quadro ideal para estudar
em casa para estudar da melhor maneira. É uma responsabilidade e uma preocupação nossa. Temos que ir ao encontro destes alunos para que eles não desapareçam do radar. Por essa razão, depois da Páscoa, quando reiniciarem as aulas para o ensino fundamental, nós equiparemos a equipa que se ocupa das crianças do ensino fundamental com a tarefa de ir ao encontro das famílias, ver como trabalhar em conjunto. Esta tarefa também será assumida pelo CEPAS para o ensino secundário. Em casos absolutamente excepcionais, ofereceremos um ensino na escola, quando vemos que a distância não é de facto possível, mas isto será para os casos excepcionais. Isto será efetuado nas melhores condições sanitárias. Não será, se não for possível nas escolas, isto será feito dentro de um quadro em que as crianças poderão ter o acompanhamento dos professores à distância. Também isto dirá respeito às crianças, que têm que ter um acompanhamento especial para as crianças com dificuldades, que isto seja feito dentro das melhores condições, com acompanhamento. Os pais serão contactados de modo regular, serão acompanhados para que se possa ver o que é que os pais podem ou não fazer em casa. Um contacto com o físico, com um terapeuta, com um psicólogo direto não é possível. E já que estou aqui, gostaria de pôr aqui a tónica num ponto. Se não podemos ter contacto com todos os alunos e cada um, ainda que a escola esteja fechada, as aulas continuam. A escola é obrigatória, portanto é preciso continuar a estudar, é importante continuar a estudar à distância. Não podemos aceitar que alguém não possa ter aulas. Era como se uma criança em tempo normal, ou um estudante, não vá à escola. Se isso acontecer em tempo normal, há consequências se faltar às aulas. E aí os pais e os alunos correm o risco de acarretar com as consequências. Portanto, os pais têm também que reagir à oferta de contacto dos professores. Assim que reiniciarem as aulas, independentemente da altura, faremos tudo para que os alunos que não estão enquadrados em casa e que trabalham de modo mais autónomo e que não puderam rever toda a matéria, pois nós tentaremos pôr ao seu dispor mais recursos. E dando também mais recursos às escolas fundamentais e aos liceus para dar maior apoio para apagar as repercussões negativas do ensino à distância. Mas isto será quando toda a gente retomar as aulas. Para o ensino fundamental, os alunos que estão a fazer o curso de bachelor para serem professores e que normalmente teriam que fazer um estágio, pois vão ser chamados para ir para as escolas, para poder aumentar os efetivos das escolas, para poder oferecer mais oportunidades de apoio aos alunos. Estes estudantes universitários da secção Educação poderão receber um contrato até ao fim do ano escolar para nos poderem apoiar nesta tarefa, para dar enquadramento às turmas, acompanhando o professor habitual, para poder garantir o ensino que não pode ser feito nas últimas semanas. No ensino secundário, nós vamos poder oferecer mais aulas de acompanhamento escolar, de reforço. Esta forma de reforço escolar, de preparação para os exames de passagem de ano,
vão ver serem criadas mais ofertas de apoio. Por exemplo, quando os professores e os pais acharem que eles não têm todos os conhecimentos necessários, que é necessário reforçar os seus conhecimentos em certas matérias. São propostas que nós faremos. A partir de segunda-feira haverá também aulas de apoio pela linha 8002 9090. São aulas em paralelo, aconselhamento, talvez, sei lá, uma meia hora, etc., em que haverá a possibilidade de falar com um professor para tentar resolver os problemas. É um apoio complementar. Se for necessário ter apoio para ir ao fundo da questão, portanto, são possibilidades de apoio em linha, pela linha de atendimento denominada Helpline. Pronto, isto era para responder às perguntas que possam surgir. E isto é também para oferecer uma maior justiça entre os alunos. De momento, talvez a situação não seja equitativa para todos. Isto assim permite-nos avançar. Quando falamos com os professores, eu tive a ocasião também de falar com o sindicato, eles estão otimistas e acham que ainda se pode melhorar a situação, tomar outras abordagens em relação ao trabalho diferenciado. Não só ao nível do professor como do aluno, existirão mais possibilidades para que todos possam ter oportunidades e uma situação mais equitativa para poder obter êxito no fim do ano. Quanto à situação dos exames no secundário, com as decisões que tomamos, não será possível tomar decisões relativamente ao ciclo 4D. Haverá novas orientações. A situação será feita com base no balanço do ciclo 4, com base no balanço do ciclo escolar, mas também poderá ocorrer com base no balanço do teste psicológico. A concertação prevista entre os pais e os professores vai continuar e a comissão à qual se poderá recorrer se não houver o consenso a meu ver, com todos estes resultados, disporão todos das melhores informações para tomar decisões com toda a responsabilidade. Eu acho que a consulta da Comissão poderá ter lugar ainda que continuemos com o confinamento, independentemente da forma. Pode ser de forma virtual. Poderemos continuar também com o sistema habitual, salvo se o resultado das provas não contar. Quanto ao parecer a nível do ensino secundário, quer se trate do fundamental ou secundário, normalmente há pareceres de orientação e com estas medidas que tomamos, cada aluno poderá aumentar a sua média, deixando uma de lado, e eu acho que aí toda a gente disporá de uma oportunidade justa para alcançar a média necessária para optar pela secção que pretende. Estes pareceres de orientação vão ser publicados brevemente. Nós teremos mais pormenores que vamos indicar aos pais, aos alunos e aos professores nos próximos dias para que todos se possam adaptar a esta situação diferente. E aqui as regras do jogo habituais vão ser um pouco alteradas para que possamos alcançar os nossos objetivos. Durante as semanas que vêm, vamos comunicar de modo diferente, mesmo durante as férias da Páscoa. Temos um boletim de informações, newsletter regular, que sai para inspirar os pais e
e os professores, com ideias, com pistas que podem ser interessantes, podem copiar ideias. Nós vamos alimentar este portal com conteúdos adequados e no portal das crianças, canar.lu, também vamos apresentar atividades. Também haverá um boletim de informações, newsletter do SNJ, o Serviço Nacional da Juventude, para propor à distância iniciativas simpáticas para os jovens. O Serviço Nacional da Juventude também vai lançar concursos para os jovens e tudo isso está incluído no portal snj.lu. E aí os jovens são convidados a participar. Depois continuaremos presentes com o número que já indiquei há pouco, 8002 90 90, para o apoio pedagógico, sobretudo. Portanto, há professores que estão disponíveis e se tiverem uma pergunta quanto ao método, ao ensino, também há psicólogos à disposição. Se na vossa qualidade de jovem ou de adulto tiverem a sensação de que esta situação não é bem gerida, para o caso de terem necessidade de uma ajuda profissional, têm psicólogo à vossa disposição. É certo que, pelos tempos que correm, não se pode prever tudo. Por isso é que para as semanas que vêm vamos proceder a muitas adaptações. Se forem necessárias medidas, devemos dizer que vamos ter contactos com o conjunto dos atores, tentaremos reagir o mais depressa possível a uma ou outra crítica e também às ideias que serão sugeridas. Não devemos esquecer o facto de que uma cadeia não é mais forte do que cada elemento separado dessa cadeia. Portanto, se quisermos concluir na boa forma este ano escolar, temos que crescer juntos, temos que nos associar, temos que aprender uns com os outros para que todos se possam formar e ajudar uns aos outros e empurrar uns aos outros. Temos que estar aqui uns para os outros e, portanto, continuo otimista e que, apesar das circunstâncias excepcionais e difíceis que estamos a viver, que este ano escolar vai terminar de modo normal. Cada qual terá uma oportunidade para ter êxito. Devemos isto às pessoas vulneráveis, temos que as proteger, aplicando restrições a nós próprios, e também temos que fazer com que os jovens, depois desta situação difícil, não fiquem prejudicados. Eu estou convicto de que poderemos fazer isto. Basta recordar sempre em relação a quem temos que nos empenhar. Temos que crescer, temos que nos ultrapassar. Obrigado a todos os que já deram provas disso. Obrigado aos professores, aos pais, aos alunos, em paralelo a todos os que estão na linha de frente em matéria de segurança e dos outros serviços necessários. Os nossos pais e os nossos alunos estão a fazer o melhor, sabem que se trata dos jovens e do seu futuro. Agradeço a todos os atores empenhados. E para o futuro, desejo, ainda que isto soe assim um pouco mal, desejo a todos boas férias de Páscoa, ainda que estas férias da Páscoa sejam muito diferentes daquilo que se tinha previsto e daquilo que se teve nos anos anteriores. Aproveitem para ter bons momentos, descansem, relaxem, transformem esta situação no melhor que puderem. Tomem tempo para viver, para as vossas crianças e para as vossas famílias.
cada um para si próprio, na medida em que nas últimas semanas andamos a fazer compras nos supermercados, pronto, enchamos-nos também daquilo que é necessário para viver bem com os filhos. Obrigado pela vossa atenção e penso que os nossos colegas da imprensa têm perguntas. Obrigado, Senhor Ministro. Certamente temos perguntas. Primeiras duas perguntas vêm do Vox. Relativamente à primeira, o Sr. Ministro já respondeu, portanto vou passar diretamente para a segunda pergunta. Como comunicar com os alunos que estão em lares de candidatos ao asilo, que não têm boas ligações à internet? É um desafio, responde o Sr. Ministro. Pergunta acertada. O nosso serviço que se ocupa do acolhimento dos alunos estrangeiros também é responsável pela escolarização dos alunos que estão atualmente nas estruturas dedicadas aos refugiados. O nosso serviço está a trabalhar com afinco. Até em casa, às vezes, as coisas não funcionam muito bem, nem sempre podemos garantir que em casa haja um acompanhamento e um enquadramento que conheçam todas as técnicas de ligação eletrónica. Então a situação é muito mais difícil nessas estruturas de acolhimento de refugiados, porque as situações são piores. Mas nós estamos presentes nessas estruturas e tentamos criar possibilidades tecnológicas, ministrar aulas, ainda que as necessidades sejam muito diferentes. Estes jovens, em geral, seguem aulas noutras escolas e a escola também se vai ocupar disso. Mas é certamente que o enquadramento psicossocial que é muito importante e a ligação à rede. Outra pergunta de Vox. O senhor já deu uma resposta parcial a isto. Talvez tenha alguns pormenores. Aparentemente, há pais de alunos do ensino fundamental que não estiveram em contacto com os professores, nem sequer responderam às mensagens eletrónicas, aos e-mails. Portanto, nós temos que veicular a mensagem. As escolas estão fechadas, mas o ensino continua. Portanto, quem não reage, quem não dá resposta aos pedidos dos professores está a infringir as regras escolares. É como se o aluno faltasse às aulas e isto tem consequências. É importante veicular esta mensagem. Se isto continuar, eu já ouvi falar disto durante as primeiras semanas, entretanto muita gente entrou em contacto. Se caso não seja o caso, é preciso criar medidas para lutar contra isto. Quando tivermos suspeita de casos de não contacto, por exemplo, depois de se ter avisado que a escola ia encerrar, houve quem tivesse saído do país. Por enquanto são suspeitas, mas não houve controlo. Cada um deve reagir em função das suas possibilidades. Nós entendemos muito bem se a pessoa não tiver equipamentos, não falar a língua, se o quadro em que vivem não é o ideal, por exemplo, se houver um apartamento pequeno, etc. Mas nós tentaremos encontrar soluções até fora da família. O que não entendemos é se não houver colaboração por parte das famílias. Uma pergunta de Passaparola. Uma já foi... a primeira já teve resposta. A segunda, avaliação junto à universidade. A nível portanto, seria credencial profissional junto à universidade. A universidade ainda não publicou nada no seu site. Eu não posso responder, poderia dirigir isso para as universidades. Provavelmente a universidade estará pronta a responder a isso. Há um serviço de relações públicas da universidade. Uma pergunta do VORT. Para as orais do exame, as orais estavam previstas, ocorrerão.
não podemos ainda dizer que vai ocorrer agora nesta fase. Poderíamos imaginar isso, pode-se imaginar também que ocorram à distância, mas continuamos a pensar que poderão ser realizadas na escola, terão lugar como previsto. RTL, TVI, será que se pensa em encurtar as férias de verão para recuperar o tempo perdido? Nós pensamos que não devemos recorrer a essas medidas tão drásticas. Esperamos que não venha a ser necessário para o seu percurso futuro. Achamos que com o empenhamento de todos os atores, com o ensino à distância e o seu aprofundamento, poderemos garantir uma continuidade. Pensamos que nas últimas semanas do ano, não sabemos em que semanas e em quantas, os alunos poderão voltar às aulas e poderemos recuperar as coisas, até com medidas de acompanhamento. Com estas novas medidas de apoio criadas, poderemos garantir que cada aluno poderá terminar o seu ano escolar com serenidade e que poderá dotar-se da bagagem necessária nessa altura. Poderemos então, caso não seja possível, que poderemos recorrer a tal medida. Eu acho que ainda não é a altura de falar do ensino durante as férias. Uma pergunta de RTL e de Tagblatt, que incidem um pouco na mesma coisa. Poderemos responder de forma conjunta. Quais são as mudanças previstas para os alunos, por exemplo, para o CTS? Por exemplo, se não se tiver todos os pontos do CTS e depois se precisar da média. Nós vamos tentar acompanhar isto de perto. Podem fazer um pedido para a nova bolsa, ainda que a universidade esteja fechada. As aulas estão encerradas, mas as coisas continuam. A universidade vai poder oferecer a possibilidade de se fazerem as provas para se obterem os pontos CTS. Há contactos com a Universidade do Luxemburgo. Se desejar fazer um exame e, por exemplo, se não se obtiver êxito porque não se conseguiu preparar, isto pode ser considerado como falhanço e poderá haver possibilidade de voltar a fazer uma tentativa no semestre seguinte. Se vir que há uma regra do CTS que, por exemplo, era preciso terminar o ensino até o ciclo até uma certa altura, ver se há o que é possível fazer. Nós adaptar-nos-emos e veremos que solução encontrar para os alunos que entram nesse caso de figura. Há outra questão a considerar. Isto diz respeito aos alunos que têm aulas aqui no Luxemburgo, mas também alunos que estão no estrangeiro. Mediante diferentes condições, vamos falar com as associações dos estudantes, ver como é que podemos ter regulamentação distinta. Outra pergunta da redação do Tagblatt. Primeira, são duas perguntas. Será que a crise do corona terá consequências na situação dos programas daqueles que têm recrutamento transversal? Nós pensamos que o recrutamento para o ensino fundamental vai ocorrer da mesma maneira, em função do timing. Há perguntas que se levantam em redor disso, haverá provas a prestar. Por exemplo, se em função do confinamento os alunos não puderem vir prestar provas, claro que terá um impacto, mas nós prepararemos o ano escolar do ano que vem. Da mesma maneira, há comitês e comissões que estão já a reunir-se, que já estão a preparar o ano académico 2021 e esperamos contar com um número suficiente de professores e pensamos fazer recrutamento de professores. Já andamos a fazer uma sondagem para ver quais poderiam ser as repercussões e ver quais seriam as áreas de estudo de formação dos professores. Acho que para esses estudantes
que vão terminar os seus estudos, pensamos que eles vão terminar na altura certa para poderem ser candidatos a recrutamento e poderão ser recrutados. Só depois é que poderemos ver quantas vagas é que não poderão ser ocupadas. Se calhar, nessa altura, surgirão outras pessoas com outras formações que poderão ser candidatos. Tageblatt. Em que medida é que se vai considerar a situação dos alunos em situação mais vulnerável? Será que eles terão que voltar à escola se a situação retomar? Isto não se aplica apenas às escolas, aplica-se também a outros setores. Há um confinamento total de alguns setores, há outros setores que estão abertos. E cabe perguntar como proteger as populações vulneráveis, pessoas doentes, jovens que têm doenças crónicas. Vamos discutir com os responsáveis da saúde para encontrar soluções individuais. A minha preocupação atualmente é que, quer se trate de agora ou depois, o vírus paira, está presente. Há pessoas que trabalham para o setor escolar e que estão doentes. Espero que isto não tenha grandes repercussões. Le quotidien. É uma pergunta que lhe toca indiretamente. Espero que tenha uma resposta. Será que a licença por razões familiares vai ser prolongada até 4 de maio? Não é limitado, portanto, mediante estas condições, na semana passada foi decidido que seria prolongado, então será prolongado até 4 de maio. Eu gostaria de dizer que quem não tiver outras soluções em relação ao lar, se não conseguir arranjar a nível da família, então pronto, tem este instrumento, de licença por razões familiares para usar, para tomar conta dos filhos. Outra pergunta, RTL. Na semana antes dos exames, será que os alunos vão poder estudar sem ter aulas? Isto leva-me a sorrir um pouco. Nos últimos anos estivemos sempre a ver quantos dias é que poderiam ter dias livres antes dos exames. Este ano vão ter muitos dias para estudar, mas temos que ver isto também com o setor de saúde. Seria necessário prever, por exemplo, contactos entre os alunos e os professores. Seria bom. Acho que não seria bom ter os exames no dia 25 e que até o dia 25 não houvesse contacto algum entre os professores e os alunos. Ainda que as escolas fiquem fechadas, tentaremos organizar contactos, mas não aulas obrigatórias regulares. Uma pergunta do Luxemburger Wort. A comunicação entre professores, pais e alunos. A maioria das coisas passam pela plataforma virtual do Ministério da Educação Nacional. Há muita coisa que passa por ali. O que é que se passa com a proteção de dados, etc.? Estas plataformas, responde o Sr. Ministro, não foram criadas de um dia para o outro. Estas plataformas existem já há um certo tempo. E há muitos intervenientes que já utilizaram isto. É verdade que a situação agora explodiu, mas estas plataformas respeitam regras da proteção de dados. Última pergunta. RTL. A crítica principal que emana da maioria dos estudantes é que há muita coisa, os professores mandam muita coisa. Será que a carga de aulas vai ser reduzida? Sim, há limites. Eu há pouco frisei o facto de haver situações muito diferenciadas. Aquilo que parece ser muito para uma pessoa, talvez porque a pessoa não dispõe das melhores condições em casa, que os pais trabalham, que há muitas crianças em casa, há outras famílias em que há só um aluno. Talvez a situação seja mais fácil, as coisas corram de modo mais simples.
e aí os pais podem se ocupar mais. Portanto, nós temos que criar uma solução que seja razoável, temos que dar atenção às situações individuais e dar provas de compreensão. Durante as últimas 3 semanas eu recebi essa observação por parte de gente que eu conheço, temos muitos deveres, tenho que ficar agarrada a isto até às 8 da noite. Foi como disseram, sobretudo nas primeiras semanas. E eu disse-lhes, não me digam isto a mim, digam aos professores. É através desse processo de comunicação que muitas coisas se resolveram. Não podemos ter os alunos a ficarem esgotados por receber muitos deveres. Por outro lado, também há um risco que se corre. É que os professores também se venham a esgotar porque estão a fazer muito trabalho. A minha mensagem seria, temos que agir de modo razoável, ver aquilo que se pode fazer mediante as condições atuais. Mais uma pergunta. Os diferentes programas que são utilizados levam a fazer a seguinte pergunta: será que não poderíamos oferecer aos alunos uma ferramenta técnica, por exemplo, oferecer um PC com a internet aos alunos? Se nós tivéssemos sabido que isto está a acontecer, nós poderíamos ter previsto os meios financeiros no orçamento, poderíamos ter feito uma subscrição, poderíamos ter tido os equipamentos necessários para agora cada qual poder dispor disso em casa, para poder trabalhar. Mas a situação foi que na quinta-feira decidimos que a partir da segunda-feira seguinte a escola ia fechar e, portanto, tínhamos poucas horas, 4, 5 horas de aulas para preparar tudo. Os professores tinham que preparar tudo para ver se as coisas funcionavam, se havia computador, qual era o passe, etc. Estamos numa situação de crise. Numa situação de crise temos que encontrar uma solução que seja a melhor para o maior número possível e temos que encontrar algo que seja feito para alcançar aquilo que será melhor. Por isso é que temos que ver aquilo que é melhor. Houve quem na rádio dissesse que, por exemplo, só havia um computador em casa, que as crianças andam à bulha para ver quem é que tinha que utilizar, e depois conseguiram resolver as coisas, porque a mãe foi ao liceu e que receberam um computador portátil. Portanto, é um exemplo de uma solução que foi encontrada. Portanto, não hesitem em ver com a direção da escola, com os professores, para ver o que se pode fazer. Para o ensino fundamental, há equipamentos que pertencem à comune. Nós falamos com as escolas, as comunes estão de acordo para dar isto para os alunos. Pronto, foi tudo o que tínhamos a dizer sobre o que foi feito. Muito obrigada, senhor.